exército, criava os filhos numa disciplina muito grande, mas faltava-lhes as manifestações de carinho e amor aos filhos. E aqueles meninos cresceram naquela vida dura, né? Com muita disciplina. E logo tomaram os rumos indesejáveis. Assim que completavam a maioridade, procuravam os caminhos de servir o exército como o pai ou fazer algumas atividades profissionais. Mas a busca pela liberdade desses meninos os levou logo cedo a frequentarem boates, festas e, com isso, terem o contato com drogas. Praticamente os três, os dois maiores, Luiz e Ricardo, conduziram o jovem Paulo César às drogas. E vejam que coisa tremenda. Eles escondiam esse fato dos pais, e principalmente do pai, que era muito severo. E Luiz, infelizmente, manifestou um alto grau de consumo de drogas e estava, na época, servindo o exército e, por ter sido flagrado consumindo drogas, ele foi expulso do exército e apresentou-se à família aquela realidade daquele filho mais velho. Aí, abandonado pela família, expulso do lar, namorada, a noiva também se afastou do mesmo, e aquele rapaz isolado, sem esperança nenhuma, acabou por se lançar, saltar de uma ponte. De alguns que conhecem Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sabe que existe lá uma garganta do diabo e tem uma ponte naquela cidade, do qual esse jovem se lançou e se suicidou. Aí veio a vez agora do outro irmão de Paulo César, o Luiz. Luiz também já tomado pelas drogas, vendo a realidade daquele irmão mais velho e do suicídio, esse estava com a situação mais comprometida com relação às suas situações mentais. Ele já estava passando por alucinações. E ele era frequentemente internado em clínica de reabilitação de drogas, ia e voltava, e numa dessas idas, né, ele foi inclusive amarrado através de camisa de força, levado à força para essa clínica. Ele estava desesperado, e lá foi a última vez que ele foi a essa clínica, porque após se libertar das amarras que o prendiam, ele logo procurou um lençol, fez uma corda e se enforcou na clínica de reabilitação. Foi aí que Paulo César disse o que eu disse no início: eu vou tirar minha vida. Ele falou isso por uma consequência que estava acontecendo na vida dos irmãos. Os irmãos já entregues às drogas e ele também na mesma realidade. E ele confessava no seu testemunho que era vida, era morte para ele, era morte certa. Ele só não sabia como ia fazer. Mas Paulo César tinha problemas com drogas e começou a subtrair objetos do lar para vender, para trocar pelo seu vício. O pai descobriu, a mãe, os pais descobriram, tiraram ele de casa, mas ele furtivamente sempre conseguia entrar na casa e buscar algum objeto para trocar por drogas. E em uma noite dessas, ele foi flagrado pelo pai, tirando uma televisão para trocar por drogas. Ele entrou em luta corporal com o pai, ele já tinha em torno de 18, 19 anos nessa época, e acabou deixando o pai em cadeira de rodas. Não definitivamente, mas por um período muito grande, o pai teve que se reabilitar das lesões sofridas por Paulo César. Ele foi preso, foi colocado em celas, e dentro do presídio era um homem temido, né? Chegou a espancar um preso, parceiro dele de cela, porque o preso descobriu onde estava, né, guardado as suas drogas e consumiu a sua droga, e ele quase mata este preso. Colocado em outra cela com mais homens,
aqueles homens pensaram o seguinte: olha, se ele dominar a nossa cela, nós estamos mortos, porque ele quase matou o outro lá. Aí pegaram ele e deram um forte castigo. Certo dia, um homem, um preso, recebendo a Bíblia dos Gideões, que passou tempos atrás naquele presídio, lançou para ele um Novo Testamento como este. Irmãos, pasmem, ele não leu, não quis saber de ler o Novo Testamento. Ele começou a pegar essas folhas muito fininhas do Novo Testamento dos Gideões, rasgava, enrolava num fragmento de maconha e fumava a maconha com esses livros. E o Novo Testamento dos Gideões, lá no final, é que fica o livro de Salmos e Provérbios. Então nós temos o Novo Testamento no início, Mateus, Marcos, Lucas até o Apocalipse, mas no final, os Salmos e Provérbios. E ele nos conta que em determinado dia, um dia normal, um dia de consumo de drogas, ele desejou fumar mais um baseado, como ele fala, e alguma coisa o fez olhar aquela página que ele ia rasgar, e ele encontrou o Salmo 34, versículo 10, e leu alguma coisa, brilhou nos olhos dele, aquele versículo que dizia: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem alguns faltará. E ele teve o contato pela primeira vez na vida de uma palavra de conforto para aquela sua situação. Ele não encontrava outro meio e, de repente, aquele Novo Testamento que já estava no final, fez com que ele lesse um único versículo. E aquela sua vida começou a se transformar. Ele começou a frequentar um pequeno culto que alguns presos cristãos, crentes, que se converteram na prisão, faziam, né? E ali na prisão ele se converteu, pagou a sua pena e saiu da prisão, indo servir ao Senhor numa igreja evangélica. Amados, a vida de Paulo César foi marcada, né, por essa tremenda reviravolta, né? Depois de servir a Jesus também na igreja, também ele serviu também ao ministério gideônico. Em alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, ele nos deixou, né? Mas deixou um legado muito forte. Foi ele, Paulo César, que veio em Vilhena em 1997, dar esse seu testemunho para abrir o campo gideônico nesta cidade. Então, uma vida repleta de bênçãos que Deus o fez transformar através da leitura de um Novo Testamento que ele sequer recebeu das mãos dos gideões. Ele recebeu de um outro preso e, ao consumir praticamente todo o Novo Testamento em cigarros de maconha, ele encontrou a verdade na palavra do Senhor. Amados, estamos aqui, nós nos denominamos Gideões Internacionais, muitos dos irmãos já nos conhecem pelas nossas Bíblias, deixadas em hotéis, hospitais, né, em escolas. Nós fomos chamados no nosso ministério de um braço estendido da igreja. Mas por que é um braço estendido da igreja, se eu não sou daqui da igreja, né, Volta de Cristo, o menino não é, nem a irmã? É porque nós não pregamos a placa da nossa igreja quando fazemos a entrega dos Novos Testamentos. Nós apresentamos a palavra de Deus, e Deus é que há de fazer o seu trabalho, conforme Isaías 55:10, que a minha palavra não voltará vazia, antes fará o que lhe apraz. É assim que o Gideão acredita que faz a sua missão, entregando a sua palavra. Quando temos oportunidade, falamos do amor de Deus, falamos do sacrifício de Jesus, mas muitas vezes nós não temos essa oportunidade e simplesmente deixamos nas mãos das pessoas a oportunidade de lerem o Novo Testamento e tirarem as suas conclusões e, conforme Deus queira, se apresentar em uma igreja evangélica aqui em Vilhena. Somos mais de 200 mil membros em todo o mundo, né? Estamos em 201 países e territórios. A ONU, por exemplo, essa grande organização mundial, ela é composta por 198 nações. E os Gideões já estão em 201 países e territórios, ou seja, até locais que ainda não são países e nações, o Gideão já está fazendo o seu trabalho. Amados, para os irmãos terem uma ideia, nós entregamos em média 167 Novos Testamentos por minuto. Aqui no Brasil, desde
da sua fundação do Ministério Gideônico aqui no Brasil, em 1958, já entregamos mais de 200 milhões de Novos Testamentos a todos os brasileiros. Então, é esse trabalho que fazemos. E aqui em Vilhena, desde 1997, quando abriu o campo gideônico, nós temos uma média de 7 mil Novos Testamentos entregues todo ano para os jovens vilenenses, para os doentes vilenenses, para aqueles que se hospedam em Vilhena, para os presos de Vilhena. Amados, nós fazemos esse trabalho de distribuição da Palavra de Deus através, primeiramente, do testemunho do Gideão. O Gideão, em sua atividade regular, na igreja, na casa, na sociedade, no lar, ele está levando a Palavra de Deus, está conversando, está convencendo as pessoas a aceitarem a Jesus. Mas também colocando essa palavra, como eu já disse, em hotéis, em hospitais, em presídios, em clínicas, em escritórios de advocacia, em quartéis da Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar e Bombeiro. Nós acreditamos piamente que a palavra de Deus não volta vazia. Nós estamos aqui também para fazer um pedido à igreja. Primeiro, ore pelos gideões. Nosso ministério, a cada ano, tem sofrido baixas que precisam ser repostas, porque 7 mil Novos Testamentos não é fácil distribuir em um ano todo. Porque, primeiramente, não são 365 dias de aulas, né? Não são todas as escolas que podem ser alcançadas diariamente ou diuturnamente pelos gideões, porque nós temos alvos específicos para as escolas, que é do 5º ano até a universidade. Nós temos que entregar em órgãos públicos, temos que entregar também em Comodoro e em Chupinguaia. Então, são um campo muito grande e precisamos que a igreja ore pelos gideões. Amados, também pedimos que a igreja indique membros qualificados que possam ajudar a transportar caixas de salvação por essa cidade, para que mais pessoas possam conhecer ao Senhor Jesus. E também podem utilizar uma contribuição financeira. Este Novo Testamento ele é entregue de graça, é gratuitamente entregue, mas ele tem um custo, e esse custo é nosso, é meu como Gideão, é da igreja. Esse Novo Testamento custa R$ 2,80 com o frete, entregue aqui em Vilhena. Então precisamos que a igreja também colabore com os gideões para que o fornecimento de Bíblias não pare, que cada vez mais pessoas possam ter a oportunidade de ter nas mãos a palavra de Deus que não volta vazia. Amados, para encerrar, mais um testemunho. Esse vem lá de Natal, né? Este jovem, ele disse que Vilmar, o nome dele, ele queria ser padre. Era de uma igreja, de uma família muito católica, uma família católica praticante. E ele queria ser padre, ele queria ser, né, um sacerdote católico, e desde criança ele sonhava com isso. Através de um concurso, né, de bolsa de estudos, ele entrou numa escola, né, através que era particular, dava bolsas de estudo. E nesse interregno, os pais se separam. Então, ele fica um pouco afligido, né, com essa situação, se dedica aos estudos e, em determinado dia, os gideões internacionais entregam uma Bíblia àqueles estudantes daquela escola. Vilmar nunca tinha tido uma Bíblia, sempre queria ser padre, mas nunca tinha tido a oportunidade de ler a palavra de Deus. E ele começou a ler e encontrou um versículo interessante que está em Hebreus 10:11, que dizia: e assim todo outro sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar pecados. Ele observou, mas como é que pode? O padre não tem esse poder, então? E ele começou a questionar a doutrina da Igreja Católica. Começou a fazer perguntas. E uma colega dele, crente, começou a informá-lo da palavra de Deus, das verdades bíblicas. Ele lia um versículo, tirava dúvida, lia outro, tirava dúvida, até que ele aceitou Jesus, indo para uma igreja evangélica,
conhecendo o Senhor Jesus através do Novo Testamento dos Gideões. Pastor Cleilson, muito obrigado pela oportunidade que nos deste aos Gideões Internacionais. Obrigado à congregação por nos dar a sua atenção. Louvado seja o Senhor Jesus.